Amados, então vamos dar continuidade à nossa série de mensagem. Nós iniciamos agora nesse mês. Não está funcionando aqui não. Eu não sei se tem que clicar um botão aí, o que tem que fazer para funcionar. Vai agora? Ainda não. Qualquer dia eu vou jogar isso aqui lá no meio da rua. Pilares do lar. Então já falamos sobre o amor, já falamos sobre o perdão, já falamos sobre a gratidão e hoje nós vamos falar sobre a devoção. Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Nós faremos a leitura do verso 19 ao verso 25. Vou pedir por gentileza, para quem está sentado aqui próximo ao corredor, se você for beber água, sai por lá, tá? Porque a câmera fica bem aqui. Aí, de vez em quando, o pessoal do multimídia sofre para tirar uns cabeção, que vai bem na frente da câmera, assim. Tá? Ela fica bem aqui no corredor. Então, se você tiver que beber água ou banho, não tem problema. Essa turma sai por lá e essa turma sai para cá. Tá bom? Aí ajuda depois na edição do vídeo. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25, acompanha a leitura. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, obrigado por essa noite, obrigado pela tua igreja e principalmente pela tua palavra que é a nossa única regra de fé e prática. Nós clamamos que através do teu Santo Espírito, Senhor, ilumine a nossa mente, tanto a mim, ó Deus, que farei a exposição do texto, como também aos meus irmãos e irmãs que vão ouvir a tua mensagem. Que a tua mensagem, ó Deus, a tua palavra possa encontrar guarida nos corações, que a tua palavra, ó Deus, possa transformar as suas vidas, edificar e nortear a sua fé. É no nome santo de Jesus que nós oramos, que nós clamamos a ti. Amém. Conta-se que, certa feita, uma senhora muito enferma foi a uma consulta. Chegando lá, foi muito bem examinada pelo doutor. O doutor viu que a situação dela requeria um cuidado especial. Então, após ele passar vários exames e receitar vários medicamentos, ele disse a ela: olha, você precisa fazer repouso absoluto. Não pode ir para lugar nenhum. Então a senhora disse: doutor, aí nós temos um problema. Eu preciso ir à igreja. Como é que vai fazer a igreja? Ele falou: olha, minha senhora, com todo respeito à tua igreja, eu tenho certeza que a tua igreja ela pode caminhar muito bem sem a senhora. Ela: nisso você está certo. Eu concordo. A igreja pode caminhar muito bem sem eu. Mas a questão, doutor, é que eu não posso caminhar bem sem a igreja. Exatamente essa consciência da dependência do Senhor, do quão é bom viver em unidade com os irmãos, que o escritor da carta aos Hebreus, ele vai encorajar os irmãos naquele dia. Coragem essa que eu e você precisamos ter, visto que vivemos dias que muitos de nós deixamos de vir ao culto por muito menos. Nem precisa ficar enfermo, basta esfriar, basta chover, basta ter uma simples dor de cabeça. Nós logo, até mesmo por um futebol, deixamos muitas vezes de participar do culto, de estarmos na presença do Senhor, de ter uma vida de devoção profunda. A carta aos Hebreus
ela não tem unanimidade quanto ao seu escritor. Alguns defendem que é Paulo, outros que é Apolo, outros que é Barnabé, outros que é Áquila ou Priscila. Enfim, são muitos os citados que possivelmente podem ter escrito essa carta, mas não há unanimidade. Mas a questão da autoria da carta não muda o conteúdo da carta, não muda a relevância da carta, não muda a importância dessa carta. A carta aos Hebreus ela é dividida em 2 blocos. Do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 18, é o que nós chamamos de bloco doutrinário. É onde o escritor aqui, ele vai doutrinar a igreja, os cristãos, que na verdade aqui são judeus, os judeus da diáspora, os judeus que haviam fugido por conta da perseguição religiosa. Esses judeus, eles recebem essa carta, e o objetivo do escritor, nessa primeira parte, é orientá-los, deixar claro a eles que Jesus Cristo é superior a Moisés, a Arão, a Josué, aos profetas. Isso é perceptível, pois no capítulo 10, do versículo 1 ao 18, que é o final dessa primeira parte, nós podemos ver que o escritor vai esclarecer a superioridade sacerdotal de Cristo, dizendo que não há mais necessidade de ritualismo, como sacrifício de cordeiro, como sacrifício com cereais, como ritualismo para se achegar à presença do Senhor. Porque tudo isso apontava para Cristo, tudo isso era sombra daquilo que Cristo iria realizar. Uma vez que Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso profeta, o nosso rei, ele já veio, ele morreu, ele verteu o seu sangue na cruz e nos purificou de todo pecado. Todo esse ritualismo, toda e qualquer penitência é inválida para nos aproximarmos de Deus, para termos uma vida de relação íntima com Ele. Basta crermos em Cristo Jesus. Então, a segunda parte já é uma parte mais prática. O que o autor vai fazer agora, ele vai dizer o seguinte: olha, uma vez que vocês compreenderam doutrinariamente que não há mais necessidade de ritualismo judaico, que não há mais necessidade de cerimonialismo, a necessidade é crer em Jesus Cristo, vocês então agora precisam viver assim e assado. Ou seja, agora aqui nós temos já uma parte prática da carta. E isso é notório logo nos primeiros versos, porque você vai observar o escritor agora, então, nesse eixo de mudança da carta, dizendo o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. A expressão aqui, intrepidez, literalmente significa ousadia para enfrentar algo muito perigoso. O que o escritor está dizendo é o seguinte: olha, uma vez que Cristo morreu por vocês na cruz do Calvário, vocês agora podem se achegar à presença de Deus. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia adentrar a presença do Senhor. Era algo tão perigoso para você imaginar que o sumo sacerdote, quando ele ia adentrar o templo, ele tinha várias divisões, e uma divisão onde ficava a arca da aliança, com os 10 mandamentos, o testemunho e tudo mais, ficava dentro de um lugar chamado Santo dos Santos, que era separado do lugar santo por um véu. Ninguém podia atravessar esse véu, porque se alguém atravessasse esse véu, não sendo o sumo sacerdote, ele era fulminado pela glória de Deus. Para o sacerdote entrar lá, ele precisava se purificar, render sacrifício pelos seus pecados, depois ele fazia o sacrifício para apresentar diante de Deus pelo pecado do povo, ou seja, ele era o intermediário entre o povo e Deus. Ele levava a causa do povo para Deus. O exercício profético é o caminho contrário. O exercício profético, o profeta ouve Deus e fala com o povo.
O exercício sacerdotal, o sacerdote ouve o povo e apresenta as questões do povo diante de Deus. Então quem fazia isso era o sumo sacerdote. Era tão perigoso que quando ele ia adentrar, amarravam uma corda na cintura dele e colocavam um sino do lado. E eles ficavam ali. Enquanto o sumo sacerdote estava fazendo ali o sacrifício, aspergindo o sangue em volta do altar, o sino ficava fazendo barulho. Então eles sabiam, está vivo o homem ainda. Né? Deu certo, não foi fulminado. Quando o sino parasse de fazer barulho, eles davam uma puxadinha na corda. Não sentiram o puxão de volta? Pode trazer que esse já foi. Porque ninguém podia entrar lá para retirar aquele corpo, porque senão também morreria por entrar no lugar santo. Ou seja, isso que ocorria no Antigo Testamento, agora que o escritor de Hebreus está falando assim, eu e você que não podíamos entrar lá, nós somos feitos sacerdotes em Cristo Jesus. Hoje eu e você não precisamos de um intermediário até o Senhor. Eu não preciso confessar os meus pecados para um pastor. Eu não preciso confessar os meus pecados para um padre. Eu não preciso pagar penitência. Basta eu crer em Cristo Jesus, que Ele é o meu acesso a Deus. É por intermédio dele que eu posso me achegar à presença do Pai. Agora, quando esse livre acesso ocorre? Quando Jesus Cristo é crucificado e morre na cruz do Calvário. Veja o que diz o texto. Não está indo de novo. Põe para nós aí. Vamos ler juntos? Vamos lá? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Quando isso aconteceu? Quando o véu se rasgou? Quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Que véu que é esse? O véu do santuário. O véu que estava lá no lugar santíssimo, que nos impedia de nos aproximarmos da presença do Senhor. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, esse véu se rasgou. E é interessante que o escritor ele vai dizer assim, pelo sangue de Jesus, olha aí o versículo 19, finalzinho do versículo 19, como que nós temos agora acesso? Pelo sangue de Jesus, e aí ele acrescenta, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. O véu representava o corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo foi rasgado, nós recebemos acesso à presença do Senhor. E é interessante porque aqui o escritor de Hebreus ele diz o seguinte, pelo novo e vivo caminho. Não é que um novo no sentido que é um caminho que não existia. Porque todos aqueles que viveram antes de Cristo, eles viveram pela fé em Cristo, que haveria de vir. Tudo que era realizado apontava para Cristo, que iria cumprir. E agora ele está dizendo, Cristo cumpriu. E agora, tudo aquilo que era realizado não tem mais necessidade, porque tudo aquilo cumpriu o seu propósito. Não é que aquilo que era feito era errado. Aquilo era ordenança do Senhor. Aquilo era uma sombra. Não sei se você... às vezes a gente vê na internet aqueles vidinhos, tente não rir e tudo mais, e você vê cachorrinho brigando com a sombra dele, né? As pessoas tomando susto, às vezes bêbado, tomando susto com a própria sombra, porque ele vai andando e da maneira como o sol bate, a sombra vai lá na frente. E aí a sombra começa a vir para cima, ele corre da sombra. Né? Por quê? Porque a sombra está à frente. O que são esses rituais? São a sombra daquele que haveria de vir. Né? Você já esteve em algum lugar parado e de repente você sente pela sombra de alguém que alguém está chegando? Esses rituais são isso. É sombra que anuncia aquele que viria. E Jesus Cristo veio. Ele chegou, então tudo se cumpre. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, o caminho para a presença de Deus é Jesus Cristo. E isso está em completo acordo com o que Jesus Cristo anunciou quando disse o quê? Vamos ler? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é o caminho? Jesus Cristo. Ele é o caminho, não há outro caminho. Observe que toda vez aí que você encontra verdade, vida, caminho, você encontra o quê? Um artigo definido e não um artigo indefinido. É o caminho, não é um dos caminhos.
É a verdade, não é uma das verdades. É a vida, não é um dos caminhos que lhe proporciona a vida. Aquela frase que a gente ouve muitas vezes, a população dizer que todos os caminhos nos levam a Deus, é uma frase mentirosa. É uma frase satânica para te enganar. Não há vários caminhos, há um único caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo. Por que ele é o caminho? Porque é o corpo dele que foi rasgado. É a morte dele, o sangue dele que nos lavou e que nos dá acesso à presença de Deus. Não há outro. E aqui o escritor de Hebreus quer deixar isso de maneira clara. Porém, Jesus Cristo ele não é apenas o caminho. Jesus Cristo ele também é o supremo sacerdote. Por isso que aqui o escritor ele termina no versículo 21 dizendo assim: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos quem nos representa na presença do Senhor. E quem nos representa hoje é o próprio Deus. É Jesus Cristo. É aquele que se fez carne. E aquele que está presente diante do Senhor é aquele que nos conduz à presença do Senhor. Então, com base nisso, nós podemos compreender que Jesus nos conduz a vivermos em devoção a Deus. O caminho para uma vida de devoção é Cristo. Não há outro caminho. Mas o que seria devoção? Devoção literalmente significa apego. Relacionamento íntimo com alguém. Só é possível obtermos um relacionamento íntimo com Deus por intermédio de Cristo Jesus. E é interessante, amados, porque esse caminho, segundo o escritor, ele já está aberto. Eu e você já temos esse acesso, mas infelizmente eu e você tratamos esse acesso com irreverência. Muitas vezes ignoramos o fato de podermos nos achegar na presença de um Deus tão santo. Lembra que eu falei que chegar na presença do Senhor era algo que podia custar a vida da pessoa? Era algo extremamente perigoso estar na presença do Senhor. Mas Jesus Cristo nos concedeu isso. Hoje a gente pode se adentrar à presença do Senhor, mas muitas vezes a gente não faz isso. Amados, quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Vamos melhorar. Por mês. Quantas vezes por semana seus filhos veem você orando e lendo a Bíblia? Quantas vezes por semana você vê os seus filhos orando e lendo a Bíblia? Quantas vezes por mês você reúne a sua família para fazer um culto familiar? Ouvir os pedidos de oração dos seus filhos, fazer os seus pedidos, colocar diante dos seus filhos motivos de oração pela sua vida. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quem que está aqui nessa noite deseja honrar e agradar a Deus em tudo que faz? Levanta a mão. Você deseja de fato agradar a Deus e honrar a Deus em tudo que você faz? Essa foi uma pergunta que foi feita pelo Instituto Lifeway Research. Uma pesquisa foi feita essa pergunta para muitos cristãos. E 90% desses cristãos responderam que desejam agradar a Deus em tudo que faz. Só que apenas 19% desses cristãos leem a Bíblia regularmente. Como eu vou honrar a Deus e agradar a Deus sem saber o que Ele quer de mim? Como eu vou viver segundo a vontade de Deus se eu não conheço ela? Se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus? Essa pesquisa foi feita em 2012. E aí você pode pensar, mas 2012, pastor? Puxa vida, né? Vamos e venhamos. 10 anos se passaram. Então vamos para uma pesquisa atual, publicada no dia 6 de maio de 2022, pelo State of the Bible Survey. Segundo esse instituto, 49% dos cristãos em 2021
eram assíduos na leitura bíblica. De maio de 2021 até maio de 2022, esse número caiu para 39%. Ou seja, se nós estamos aqui em 100 pessoas, apenas 39 pessoas leem Bíblia regularmente. E aí nós dissemos que nós queremos honrar e agradar a Deus com tudo que nós fazemos. Como? Como iremos honrar e agradar a Deus sem conhecer a vontade de Deus? Mas de repente você está pensando assim, puxa vida, pegou pesado, pastor. Não. Na verdade, o meu objetivo aqui, usado pelo Senhor através dessa carta, é reanimar o teu coração. É encorajar você para que você olhe para essa realidade e a gente seja um povo que mude essa estatística. Essa estatística ela é verdadeira? Ela é verdadeira. Mas nós podemos mudar isso. Qual que é a estatística na tua casa? Você pode mudar isso. E como você muda isso? Entendendo que há um caminho aberto para você chegar à presença do Senhor. E a palavra de Deus nos encoraja a fazer isso. Como fazer isso? Com uma vida de devoção. E por que nós devemos ter uma vida de devoção? Aqui vai nos dar 3 motivos: fé, esperança e amor. A tríade que nós encontramos nas Escrituras. É interessante a carta aos Hebreus, porque do versículo 19 ao 25, a gente vê que é o eixo onde há essa mudança do teórico para o prático. Porque se você observar, no capítulo 11 de Hebreus, o escritor vai explicar o que é fé. No capítulo 12, ele vai falar sobre a esperança que nós vivemos. No capítulo 13, ele vai falar sobre o amor que nos une e que nos faz viver como servos de Deus. Essa tríade vai ser explicada, mas ela é apontada aqui. Por quê? Porque essa tríade que nos leva a uma devoção profunda. E aqui nós podemos ver esses 3 motivos. E o primeiro é que a devoção, ela é uma atitude de fé. Só tem uma vida de devoção a Deus aqueles que de fato creem no Senhor. Veja, o versículo de número 22, ele diz assim, olha, uma vez que nós temos, né, o escritor aqui está trazendo esse raciocínio. Olha, uma vez que Cristo morreu na cruz do Calvário, uma vez que o véu foi rasgado, uma vez que esse novo e vivo caminho foi aberto, nós podemos chegar à presença do Senhor, então como nós devemos fazer isso? Ele vai dizer no verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. O que ele está dizendo? Aproximemo-nos. Como? Com o coração sincero, com plena certeza de fé, crendo que de fato Jesus Cristo, o nosso supremo sumo sacerdote, nos conduz à presença do Pai. E ao mesmo tempo, sem temer que a condenação, sem temer ser consumado, porque ele diz aqui no texto, olha, tendo o coração purificado de má consciência. Sabe aquelas acusações que Satanás nos faz? Você não é digno de estar na presença do Senhor, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. O texto está dizendo o seguinte, se aproxime sim, em plena convicção de fé, sem ter a sua consciência pesada. Viva certo de que esse caminho já está aberto para você. Você pode chegar na presença do Senhor, que você não vai ser consumido, porque tu és filho amado. Jesus Cristo morreu para te dar esse acesso. E o símbolo exterior disso aí é o lavar que você recebeu através do batismo. E isso é muito notório, porque qual era o ritual que o sumo sacerdote devia praticar? O que ele devia fazer antes de adentrar ao Santo dos Santos? Tinha as vestes que ele tinha que colocar, mas antes de pôr essas vestes, ele tinha que se banhar. Vamos ler para ver o que diz o texto. Vamos lá? Vestirá ele a túnica de linho, sagrada terá. Olha agora,
banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Veja, esse banhar o corpo era chamado de ritual de purificação, que era feito por intermédio da água. Ok? Então, antes do sumo sacerdote adentrar na presença do Senhor, ele tinha as vestes que ele tinha que colocar. Antes de colocar aquelas vestes, ele tinha que se banhar. Aí ele se vestia com aquelas vestes e aí ele podia adentrar na presença do Senhor. Interessante a gente fazer uma ponte olhando para João capítulo 2, quando Jesus Cristo está no casamento, na bodas de Caná na Galileia. Porque ali, quando Jesus pede para encher as 6 talhas de água, essas talhas eram utilizadas para um ritual de purificação. Quando as pessoas chegavam até a casa, as pessoas tinham que se lavar suas mãos, lavar os seus pés, porque na mente do judeu, quando você entra na casa com os pés que veio da rua, a rua é profana, a rua tem corrupção e você vai trazer isso para dentro de casa. Então você precisa se purificar. E quando Jesus transforma aquela água em vinho, o vinho simboliza o sangue de Cristo. O primeiro milagre de Cristo não tem como objetivo mostrar que Jesus ele trouxe alegria, no sentido que ele deu bebida para os outros. Isso é um erro interpretativo. É verdade que Jesus é a verdadeira alegria, que o vinho simboliza alegria, tudo isso é verdade. Só que o texto ali, a interpretação correta do texto é que ali simboliza o sangue de Cristo. Vocês eram lavados com águas. A partir de Cristo, vocês serão lavados com o sangue de Cristo. E agora Hebreus aqui, ele está trazendo isso novamente para a nossa mente, dizendo, olha, uma vez que vocês foram lavados com o sangue de Cristo, simbolizado pelo batismo, se aproximem da presença do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, ter uma vida de devoção, ter uma vida de adoração a Deus, é um passo de fé. É crer que de fato, eu pelos meus esforços, eu pela minha santidade própria, eu pelos meus méritos, não tenho competência alguma de chegar diante do altar do Senhor. Mas em Cristo Jesus, eu sou conduzido pela fé diante da presença do Pai. Isso é muito importante. E dentro do contexto familiar, mais ainda. Porque quando nós temos uma vida de devoção dentro de casa, nós fortalecemos a nossa fé e fortalecemos a fé dos nossos filhos. Amados, quantos jovens e adolescentes, crianças, muitas vezes não dizem, olha, eu gostaria que meu pai e minha mãe fossem em casa como eles são na igreja. Porque aqui eles são bonzinhos. Eles cantam, eles adoram, mas em casa eles são violentos, são carrascos. Veja, amados, a nossa atitude de devoção, além de fortalecer a nossa fé, fortalece a fé dos nossos filhos, fortalece a fé da nossa esposa, fortalece a fé do nosso marido. Então, tenha uma vida de devoção, porque a devoção é uma atitude de fé. Só tem devoção quem crê. Segundo, a devoção também é uma atitude de esperança. Esperança no quê? Esperança nas promessas do Senhor. Olha só o versículo de número 23, mais o encorajamento, diz, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Qual que é a confissão da esperança? Os cristãos no primeiro século, eles guardavam no coração uma pública profissão de fé. E eles tornavam ela, de fato, conhecida de todos. E a pública profissão de fé deles era, Jesus Cristo é o Senhor. E por declarar essa fé em Jesus Cristo, esses cristãos, inclusive esses judeus da diáspora, eles estão fugindo, sendo perseguidos. Muitos deles já foram mortos. Muitos deles aqui teve parentes queimados, lançados para as feras comer. Muitos deles entendem o que é declarar Jesus como Senhor. Mas só declara que Jesus Cristo é Senhor aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que possui o Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer o quê? Ninguém pode dizer,
Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode fazer essa declaração de fé se de fato não tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo faz essa declaração em fé porque crê em Cristo Jesus e nas suas promessas. E como ele crê, segundo o texto? Sem vacilar. E o que é aqui sem vacilar? Uma vez que esses cristãos eles sofrem perseguição, eles poderiam esmorecer na fé. Eles poderiam dar um passo atrás diante do sofrimento e das batalhas da vida. Mas aqui o texto está dizendo, olha, guardemos firme a confissão da nossa esperança. Mas qual esperança? Esperança de que aquele que morreu e subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai e ouve a sua oração. Esperança de que aquele que está no céu, ele também se faz presente com você, porque ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação do século. Esperança de que ele um dia voltará e nós viveremos com ele na glória eterna. É essa a esperança que você precisa guardar no seu coração. E como guardaremos essa esperança no coração? Com uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de penetração no conhecimento da palavra do Senhor. João Calvino, ele diz o seguinte, que a fé é consequência das promessas. Ou seja, se Deus não promete, você vai crer no quê? Há uma promessa. E é pelo fato de haver uma promessa que há fé. Quando nós nos esquecemos da promessa do Senhor, quando duvidamos da promessa do Senhor, nós começamos a esmorecer na fé. E isso poderia acontecer com esses irmãos. Por isso que aqui o escritor de Hebreus está encorajando e diz, olha, guardem firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Mas por quê? Porque vocês são firmes? Porque vocês são bons? Não, por causa daquele que prometeu. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, meu irmão e minha irmã. Ele é fiel para fazer aquilo que ele prometeu. Então, tenha plena convicção de que por mais que você passe por sofrimentos na sua vida, há uma promessa para você. Por mais que você passe dificuldades dentro da sua casa, lutas familiares, Deus é poderoso para poder restaurar a tua família. Mas você precisa crer. E para você crer nisso, você precisa buscar a presença do Senhor. Você precisa se adentrar à presença dEle. Você precisa ter uma vida de devoção para você conhecer a promessa dEle. Deixa eu voltar aqui à pergunta. Quem deseja honrar e agradar a Deus todos os dias da sua vida? Como honrar e agradar a Deus sem conhecer a palavra de Deus? Se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece as promessas. Você não conhece para onde você deve caminhar. E aí você vive desanimado. E quanto crente desanimado? Quanto crente hoje vive assim, mas será? Eu oro, mas nada acontece. Eu vou na igreja há muitos anos, mas meu marido não muda, a minha esposa não muda, os meus filhos não mudam. São lutas sobre lutas, e a gente começa a duvidar do poder, a gente começa a duvidar da promessa que o Senhor tem o melhor para a nossa casa, que o Senhor tem o melhor para a nossa família, e isso começa a fazer com que a gente se afaste da devoção, e vai se afastando cada vez mais, e quando a gente percebe, a gente já não conhece mais nada sobre a promessa do Senhor. Então entenda, a devoção é uma atitude de esperança, porque só busca o Senhor aqueles que creem e esperam que as suas promessas se cumprem. Viva todos os dias ciente de que o Senhor está com você, o Senhor está em você, que o Senhor habita na sua casa e que por mais que os sofrimentos e as lutas te abatem, a promessa do Senhor vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel. Ele é fiel. Terceiro e último lugar, a devoção é uma atitude de amor. Observe o versículo de número 24. O texto diz, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O verbo aqui, considerar, literalmente significa buscar meios para poder estimular alguém a algo. Por isso que o texto está dizendo o seguinte aqui, olha, consideremos também uns aos outros, para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Eu preciso buscar meios. E essa palavra é sugestiva, porque esses cristãos aqui, que estão fugindo por conta da perseguição, eles poderiam fazer o quê? Se fechar. E deixar de amar o próximo. Deixar de servir o próximo. Por conta do medo. Por conta das situações difíceis que já viveu. E todos nós somos assim. Aquele que apanhou, como diz o ditado, gato escaldado, tem medo d'água. Então, uma vez que eu confiei em alguém e alguém traiu minha confiança, eu paro de confiar. Uma vez que eu amei alguém e esse amor não foi correspondido, eu paro de amar. Uma vez que eu servi, que eu fiz uma boa ação para alguém e alguém não contribuiu com boa ação quando eu precisei, eu paro de ser bom com os outros. E aqueles cristãos corriam esse risco. Por quê? Porque por mais que eles perdoavam, eles continuavam sendo mortos. Por mais que eles proclamavam um evangelho que é algo bom para a vida das pessoas, eles eram perseguidos. Então a tendência aqui era eles fazer o quê? Nós vamos nos fechar, ou até mesmo, nós vamos nos revoltar, criar uma rebelião, e nós vamos partir para cima desses perseguidores. Mas aqui, o Senhor está dizendo, não considerem uns aos outros sem amor. Na verdade, o que ele está fazendo aqui é estimulando eles cumprirem a segunda parte do decálogo, que foi resumida por Jesus dizendo o quê? Ame o seu próximo como a si mesmo. E é sugestivo porque aquele que cumpre a segunda parte do decálogo é porque também cumpre a primeira. Porque como que eu vou amar o meu próximo se eu não amo a Deus? Dentro disso, o que o apóstolo João vai dizer? Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Impossível você dizer, olha, eu amo a Deus, mas eu não suporto aquele irmão. Você é mentiroso, você é mentirosa. Porque a palavra de Deus nos ensina a amarmos uns aos outros. E amar aqui não é aceitar o erro do outro, não é aceitar a pouca vergonha do outro, não é nada disso. Amar é falar a verdade, amar é direcionar, amar é abraçar, amar é ensinar. E isso que é amar. Jesus Cristo, quando ele precisou advertir, ele advertiu. Quando precisou puxar a orelha, ele puxou a orelha. Quando precisou abraçar, ele abraçou. E ele, ninguém ama como ele. Então isso é amor. E é isso que nós precisamos aprender. E é isso que esse povo estava sendo encorajado a fazer. Não só fazer, como estimular o outro a fazer. Encontrar meios para que o seu irmão ame, manifeste amor. Para que o seu irmão sirva e seja servido. E é exatamente isso que precisa acontecer nas nossas relações. Em comunidade e principalmente dentro de casa. Nós precisamos estimular o nosso cônjuge, os nossos filhos, a amar e a servir. Mas deixa eu te perguntar, como que eu estimulo alguém a amar e a servir? Amando e servindo. Como Jesus Cristo nos estimulou a amar e a servir? Ele veio, habitou entre nós, nos amou sobremaneira, entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, morreu para nos servir. Então, como que eu vou estimular o meu marido a ser mais amoroso e a me ajudar mais? Amando mais seu marido, servindo. Não adianta, minha irmã, você ficar dando tapa na mesa. Eu não aguento, não adianta você ficar virando a penteadeira do quarto, jogando as roupas, maiando prato na parede. Não adianta. Isso só é manifestação de raiva. E quem manifesta raiva colhe o quê? Raiva. Não adianta, meu irmão, você ficar reclamando da sua esposa, que está gastando demais, que você não aguenta mais a sua esposa ficar pegando no seu pé, porque você tem que ajudar, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo. Você precisa fazer mesmo. Você precisa ter atitude de serviço, você precisa ter atitude de amor, se você quer receber amor. Aí o varão chega e fala assim, pastor, não aguento mais, minha esposa só dá coice. É porque ela casou com um cavalo. Aí o que ela aprendeu é dar coice. Se você fosse um homem bom, um homem amoroso, e fizesse carinho, você estava recebendo carinho. Se está recebendo coice, é porque deu coice, meu filho. A não ser que sua esposa é doida.
Nós não vamos levar para um psiquiatra e aí nós vamos resolver esse problema aí. Ou não sei que o varão é doido. Está dando uns negócios na cabeça dele. Como nós vamos estimular os nossos filhos a serem amorosos? Amando. Servindo os nossos filhos. É assim que o estímulo acontece. Então, meu irmão, você quer edificar o seu lar? Ame. Sirva. E não fique apenas apontando o dedo, condenando. Seja como Cristo. Se eu te ofenderem, vire a outra face. Mas em casa a gente não consegue fazer isso, né? Amados, sinceramente, a gente engole um monte de sapo na rua, mas não consegue engolir dentro de casa. A gente faz tantas coisas para os outros que não merecem na rua, mas não faz para quem merece dentro de casa. Está lá no trabalho, é uma beleza o varão. O patrão chega e já passa a mão na vassoura, sai varrendo tudo quanto é lugar, sai passando espanador, é uma bênção. Mas chega em casa, sofá e celular. E futebol, ele nem está assistindo futebol. E se alguém muda, tô vendo lá. Não, você não está vendo, não, mas eu estou ouvindo. Está nada. O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É impossível, isso é testado pela NASA e comprovado. Não, se é uma mulher que está lá, ela consegue. Está ouvindo música, mexendo no celular, assistindo, mexendo com os filhos, ela consegue. Nós não. Então o varão está lá, ou o celular. A gente precisa mudar esse estilo de vida, queridos. Assim nós vamos estimular uns aos outros. Tenha uma vida de devoção, porque sua vida de devoção vai aumentar o seu amor ao próximo. Porque quando nós nos aproximamos ao Senhor, nós reconhecemos que Ele é um Deus trino. E a trindade, ela é perfeita na sua relação. E uma vez que essa trindade é perfeita, nós precisamos viver nessa perfeição. Amados, eu quero concluir essa mensagem ressaltando que Jesus hoje nos conduz a vivermos em devoção a Deus. E a melhor forma de vivermos em devoção e estimularmos os outros a viver em devoção é congregando. É se fazendo presente na igreja. Por isso que o escritor ele termina no verso 25 dizendo assim, olha, não deixemos de congregar. Até agora só veio encorajamento positivo. Agora ele vai fazer um alerta negativo. O que você deve fazer? Se aproxime do Senhor, guarde a esperança, considere uns aos outros em amor. O que você não deve fazer? Parar de congregar. Na verdade, esse texto aqui ele deveria ser interpretado de trás para frente. Porque a gente vê que quando a pessoa para de congregar, é porque ela perdeu a esperança, ela perdeu a fé e ela está deixando de amar a Deus e as pessoas. Isso é batata. Pode ver. E aqui ele está dizendo, não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Veja, era costume no primeiro século. Devido às lutas, não é novidade nos dias de hoje. Não é novo, o irmão vem à igreja, começa a pegar firme, daqui a pouquinho tem uma decepção, ele para de vir na igreja, aí você tem que ir lá, meu irmão, vamos lá, vim encorajar você, o véu foi rasgado, se aproxima, vamos lá, varão, guarda firme a esperança, continue convicto, vamos lá. Isso está acontecendo no primeiro século, e acontece até hoje. Era costume de alguns parar de congregar. A perseguição está vindo, a luta está vindo porque eu estou congregando. Larga isso. Né? Não tem muitos que dizem hoje, nossa, comecei a ir na igreja, só deu azar. O negócio virou, rapaz. Misericórdia. Agora eu vou parar na igreja, porque esse negócio está dando certo. Não. Né? Comecei lá, comecei a orar, comecei a ler a palavra de Deus. Meu Deus do céu, meu marido ficou pior do que estava. Meus filhos respondam. Minha mulher, então, nem se fala. Quer saber? Eu vou parar de mexer com esse negócio. Esse negócio está dando azar na minha vida. E a pessoa deixa de congregar. Uma porta de emprego fecha, culpa a Deus. Uma dívida contraída, culpa a Deus. O carro quebra, culpa a Deus. Ah, Deus, você não está me abençoando. É só outros que recebem a bênção do Senhor, menos eu. Quando uma pessoa ela deixa de congregar, ela perde a fé. Ela perde a esperança. Ela perde o amor ao próximo. E por isso que muitos lares estão sendo destruídos. Amados, quando nós abrimos mão da nossa comunhão com o Senhor, na igreja, o nosso lar está caminhando para um grande problema, para um grande abismo. Infelizmente, muitos só procuram o Senhor depois que o negócio já ficou feio. Adianta? Lógico. Deus é poderoso.
E Ele pode restaurar qualquer situação. Mas, meu irmão, você vai deixar o negócio chegar no fundo do poço? Não. Então não deixemos de congregar como é de costumes algum. Antes nós devemos fazer o quê? O que o texto diz? Façamos admoestações. E tanto mais quando vês que o dia se aproxima. O que é admoestações? Advertência. Chamar atenção. Sabe aquilo que vocês não gostam que o pastor faz? Que liga para você e fala assim: irmão, estou sentindo tua falta na igreja. Você, ah, não, pastor, imagina, é porque não deu para ir domingo. Mas na verdade, você queria falar assim: ah, pastor, cuida da tua vida, vai. Eu vou quando eu quero. O pastor, ele faz isso, a liderança faz isso, você devia fazer isso com os seus irmãos, você devia fazer isso com seu marido, você devia fazer isso com sua esposa, você devia fazer isso com seus filhos, porque nós somos encorajados a fazer isso. Não deixemos de congregar como é de costumes algum, antes façamos admoestações, quando vedes que o dia se aproxima. E se você observar, o dia está em maiúsculo. E que dia que ele está falando aqui? A volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Não basta você olhar para as pessoas na sua casa, para os seus pais, para o seu marido, para a sua esposa, e você vir para a igreja e falar: ah, não quis vir. Admoesta. Vamos, meu filho, Jesus está voltando, você vai para o inferno. E eu não quero que você vá para o inferno. Vamos buscar a presença do Senhor. Você precisa viver na presença. Eu quero o melhor para você. Quando o pastor te ligar, eu ligo muito pouco. Graças a Deus, vocês são os melhores crentes, né? Não dão tanto trabalho assim. Mas quando ligar, é porque te ama. É porque sabe que é importante para você estar na igreja. Então não deixe de congregar. Como diz na gíria popular, você tem que ser rato de igreja. Você tem que viver na igreja. Você tem que servir, você tem que estar aqui. É ministério, é grupo pequeno, estou lá. É trabalho de quinta-feira, estou aqui. É domingo de manhã, estou aqui. É domingo à noite, eu estou aqui. O dia está se aproximando, Jesus está voltando, o meu lar vai ser edificado. Mas a gente não faz isso. E os problemas vão nos abatendo. Então eu concluo, não te exortando, mas te encorajando. Não deixe de congregar, como é de costume de alguns. Venha para a casa do Senhor. Porque aqui na casa do Senhor, você vai aprender a ter uma vida de verdadeira devoção. Você vai ser estimulado a sair daqui, querendo buscar mais do Senhor durante a semana. E quando você assim agir, você vai fortalecer a tua fé, a tua esperança e o teu amor. Tanto individualmente, familiarmente, como coletivamente. Que Deus nos abençoe.